Oi, oi, oi. Para quem vai chegando, para quem está assistindo. O Instagram tá avisando aí o pessoal que a live começou. E a gente vai começar daqui um minutinho conversando então um pouco sobre para quem este doutorado, minha gente. Para quem é doutorado? E eu gostaria muito que vocês fossem colocando as perguntas de vocês aí. E inclusive eu vou pegar um bloco aqui para anotar estas perguntas, porque eu acho que é bem interessante de eu ir registrando elas para que a gente possa conversar. Aqui, já estou a posta, ó. Se quiserem já pode colocar pergunta. Oi, gente. Oi, Karina. Oi, Dada. Oi, Adairocho. Oi, Adri. Que bom ter vocês aqui, meninas. Bom, gente, assim, para ir introduzindo, né, coisas do tema, assim, eu não sei quanto tempo a gente vai levar aqui hoje. A minha ideia, inclusive, não é que seja algo muito extenso, porque, enfim, porque o formato daqui, né, é um formato de uma comunicação mais informal, tem uma outra lógica, né? Mas resolvi trazer essa questão do doutorado pela questão da escrita, pela questão da pesquisa, pela questão da titulação, né? E pela interface clínica que isso pode ou não ter. E então, assim, ver como é que vocês pensam isso e como é que foi isso pra mim também, né? É claro que é uma experiência individual, é uma experiência pessoal, ela não é uma experiência que poderia ser replicada em larga escala, né? Mas eu acredito que é uma experiência que também conversa com muitas outras experiências nas pós-graduações, né? Então, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? O que é essa questão do doutorado? Ah, obrigada, Júnior. Manda a tua pergunta aí, Júnior, pra gente conversar sobre psicanálise e pesquisa, como é que essas coisas conversam aí, né? Porque, claro, a minha proposta é falar de doutorado, mas, assim, a gente fala de pesquisa, né, de uma forma ampla, né? Então, assim, não tem. Boa noite, Karina. Que coisa boa que tu me acompanha aqui, fico super feliz. Gente, então assim, pra gente começar a conversa e daí a galera vai entrando, fiquem à vontade aí, né? Se eu der aquela paradinha, porque eu realmente vou anotar alguma ideia aqui que surgir de vocês para eu não perder, né? Para que a gente possa realmente conversar. Bom, doutorado. Nós sabemos, né, através de pesquisas, estamos falando disso, né, que há um índice altíssimo de adoecimento em termos de saúde mental na pós-graduação, né, dos pós-graduandos, né? Então, o que isso quer dizer? Né? O que isso representa para nós, especialmente quem trabalha na área de saúde mental? Né? Por que pesquisar no Brasil, né? Eu vou pegar o nosso contexto, né? É potencialmente adoecedor, né? Então tem muitos desafios, inclusive alguns eu vou trazer aqui, né? Tu acha que o doutorado contribui para compor a clínica ou serve à academia? Clínica ou academia? Boa, Adri, já anotei aqui, vou resgatar, tá, a tua questão na minha fala aqui, já tá anotada, né? Eu pensei na live, nesse nosso encontro aqui, em dois momentos, né? O primeiro, falar de um processo maior, assim, que eu acho que inclusive vai responder um pouco da questão que a Adri vai trazendo, que se o doutorado se presta, né? Serve para a clínica ou se serve para a academia, né? Então, nesses dois momentos, falar desse doutorado mais amplo, né, desse processo, né, de doutoramento e de entrar no doutorado, né? E depois do processo mais pessoal de como foi o meu doutorado,
né? Então acho que dividir basicamente nesses dois momentos e tentar a todo custo não ser excessivamente extensa ou prolixa, né? Para que não canse vocês não me deixem aqui, né? E para que obviamente a gente siga conversando, né? Porque vocês já sabem que eu gosto dessas conversas, né? Assim, sou dada essas conversas, né? Gosto de trocar ideia. Oi, Marcela, saudade de ti, boa noite. Aqui a da Baobá entrando, coisa boa. Richelle. Bom, gente, então como é que se... acho que a primeira coisa, assim, né, o card, saudades também, eu fico com saudades de ti. O card aqui, para quem que é o doutorado, né? Acho que daí essa pergunta, ela já engata na pergunta que a Adriele fez, né? Doutorado vai para que lado, assim, né? Então, assim, bom, Bibiana, eu quero ser clínica. Renato de São Paulo. Renato recebeu o livro, né? O Renato esses dias me pediu um livro aqui, ó, de resiliência e psicanálise, que coisa boa, fico super feliz. Pois eu vou falar um pouquinho dele, porque ele é fruto do meu doutorado, né? Então eu vou falar um pouquinho. Renato, se tu tiver alguma questão, é muito bem-vinda, viu? Traz pra nós. Então o doutorado é para quem, né? Ele vai para que lado, né? Então ele serve para clínica, ele serve para pesquisa. Bibiana, eu quero fazer clínica, faço doutorado, enfim, né? Bom, deixa eu contar para vocês, vou começar essa historinha, né, com um momento assim um momento hater que eu recebi, né? Mas um hater um pouco mais escamoteado, como se diz, né? Ó, Júnior, livro sensacional, que coisa boa saber. Obrigada. É isso assim, ó, a ciência, a felicidade é essa, né? De que o conhecimento vai seguindo. Mas voltando aqui, né? Um dia eu estava voltando a Porto Alegre, eu não estava na cidade, né? Acho que era após um feriado, alguma coisa assim. E comecei a receber umas mensagens no meu... Não me lembro se no meu WhatsApp ou no direct do Insta, até acho que foi no direct do Insta, né? Comecei a receber mensagem de uma pessoa, né? Um homem, me dizendo, né? Ah, Bibiana, eu queria te avisar, né? Que tá rolando uma foto tua num grupo, né? Por uma situação, assim, específica, né, gente? Eu vou nomear, assim, que tipo de grupo era para que vocês entendam o raciocínio, tá? Um grupo de médicos, né? Um grupo de médicos, então tá rolando um print de uma foto tua, né? Que um colega X colocou, né? E, enfim, estão falando coisas muito complicadas e tal. Eu me senti com vontade, impelido, enfim, o verbo que vocês quiserem, assim, né? Eu digo que ele foi gentil, né? A te dizer o que tá acontecendo, né? E aí eu pedi pra ele se ele pudesse, né, me mandar o que tava, assim, o que era isso, né, porque eu não fazia ideia. Ele me mandou, né, uns prints, então, então o que tinha lá, né, gente? Tinha um print de algum anúncio que eu fiz em Facebook ou Instagram, né, que tinha minha titulação, que falava da minha titulação, né, e eu tenho doutorado em psiquiatria, ciências do comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Então eu ingressei, e a gente vai falar um pouco sobre isso, na pós-graduação, nível de doutorado, na Faculdade de Medicina da URGS, né? Que acolhe não só médicos, né? Eu era psicóloga, tinha enfermeiros, tinha outros profissionais da saúde, né? Enfermeiro eu me lembro com certeza, tinha médicos, a maioria inclusive, né? Mas tinha vários psicólogos também. Então o meu título acadêmico é esse, né? Assim, o diploma que a URGS me deu é esse, né? E aí o que estava acontecendo que esse colega médico desse homem, esse moço que me avisou, falava, né? Que era o fim da picada, assim, né? Uma pessoa, uma psicóloga, tá se intitulando doutora, porque as coisas estavam muito vis e enfim, ele estava assim indignado com o fato de eu da Bibiana usar o título de doutora,
né? Que isso não podia. Né? Como é que eu ia me intitular doutora se eu não era? Né? E, bom, vou sintetizar para vocês, né? Eu entrei em contato com esse sujeito que estava muito chateado por eu estar usando o título de doutora e expliquei para ele o que era um doutorado, né? Claro que daí também teve uma outra parte assim que eu disse para ele, olha, repensa o que tu tá falando e é melhor, assim, a gente seguir por outro caminho, assim, né? Porque isso é calúnia, né? Mas eu expliquei para ele o que era doutorado, né? E o que é um doutorado, né, gente? Então, é um processo que não vai me fazer médica, né? Eu não estou formada em medicina, né? Não estou formada, não posso prescrever medicação, não posso solicitar exames, fazer cirurgias, coisas. Não, né? Mas é um processo que me atribui a condição, porque eu cumpri os pré-requisitos, né, de que eu tenho esse percurso acadêmico de pesquisa nesta área. Né? E bom, então quem vai buscar doutorado? A priori, e assim, de uma forma bastante larga, né, é alguém que busca se especializar, se dedicar, que busca querer saber sobre pesquisa. Né? Então a gente vai pesquisar coisas, vai pesquisar dúvidas, vai pesquisar sujeito com forte recalque, né? Vai pesquisar questões de ciência. É isso, assim, né? Isso vale para o mestrado, inclusive, né? E no Brasil, isso é uma coisa muito típica, assim, né? A gente vai usar o mestrado e o doutorado para dar conta de outras coisas de pesquisa que não tem fomento, né? Pelas questões da gente, assim, né? Mas então, o doutorado, via de regra, é para quem está buscando essa titulação, que não é só pela titulação, pode ser no seu caso, né? Mas assim, não é só pela titulação, mas ela vai te instrumentalizar a pesquisar. Né? Então é esse assim o motor do doutorado, né? Então se alguém, né, que se forma, alguém que não gosta de pesquisa, né, diz, olha, eu vou fazer doutorado porque eu quero clinicar. Não sei. Né? Não sei se é um caminho interessante, vai depender muito aí de outras questões que eu vou trazer, como por exemplo a sua linha de pesquisa. Né? Por quê? Porque o doutorado tem essa perspectiva pesquisa, ciência, descobrir coisas, né? Ou seja, qual é o resultado final do nosso doutorado aqui no Brasil? A construção de uma tese. Né? Então a gente constrói uma tese sobre o nosso objetivo, sobre a nossa hipótese, sobre a nossa questão, né? A questão que norteou a nossa pesquisa. Né? Claro, eu estou sendo bastante enxuta nessas questões metodológicas, né? Mas é sobre isso, né? Construir uma tese. Bom, né? Eu construí uma tese, né? Que inclusive está aqui, o Renato falou do livro, né? O Júnior também, né? Sobre resiliência, né? Que é um termo muito espinhoso. Né? Inclusive, né? Eu estou lendo um livro da UBU, que eu já mostrei para vocês no meu Instagram, que traz uma problematização incrível sobre essa área da psicologia, né, que não é psicanálise, mas a área da psicologia positiva, e que se utiliza dessa expressão de uma forma muito problemática. Né? Mas, bom, depois a gente entra um pouquinho nisso. Né? Então, o doutorado, ele prioritariamente, maciçamente, né, ele tem essa condição de pesquisa. Tu não vai entrar num doutorado e não pesquisar. Né? Talvez aconteça por alguma característica e tal, mas, ou por alguma situação específica, mas não é a lógica. Né? Então, assim, o doutorado também, né, gente, ele é muito importante, ele é muito significativo para também pessoas profissionais que visam concurso público, né, e aulas em instituições de ensino, né, privados. Né. Claro que, por que eu enfatizo a questão do concurso público? Porque hoje eu não conheço, e talvez vocês possam me sinalizar aqui, né, mas eu não conheço algum concurso público para
professor, né, que peça menos que doutorado, né? Deve haver, mas eu não tenho esse contato recente, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Independente de não provar se tem ou não concursos, né? Mas eu queria dizer para vocês que quem busca, né, uma posição, por exemplo, né, numa URGS, numa fundação, né, ou em instituições federais, eu cito a URGS porque é a nossa aqui, né, porque é onde eu fiz o meu doutorado, né, não há edital com a titulação inferior a doutorado. Então, esse é uma razão de para quem é o doutorado, né? Eu quero ser professor de uma universidade federal, ou de uma fundação, ou do instituto federal, enfim, né? O doutorado é um título que ele é obrigatório, né? Junto com ele vem outras coisas, que inclusive para entrar nele também tem, né? Como a questão da publicação de artigos, que eu vou falar um pouquinho mais, né? Mas o doutorado, então, tem essa característica. Em universidades privadas, né, aí a questão de ter ou não doutorado fica um pouco mais flexível. Oi, Luísa, oi, Tatiane, oi, Carmen, que coisa boa ter vocês aqui. Coisa boa que a gente conhece também, né? A gente se sente abraçado, né? Em instituições particulares fica menos obrigatório, né? Então tem instituições que vão pedir o doutorado, tem outras que vão pedir mestrado, tem outras que vão pedir especialização, enfim, né? Depende um pouco daí do critério dessa instituição, né? Então o doutorado ele acaba sendo essa titulação, né, na qual te qualifica como pesquisador, né? Então, e como estudioso, eu gosto de pensar assim, né? Para seguir pensando, produzindo ou sendo reconhecido, né, nesse contexto de pesquisa. Né? Então, assim, você passa a ser convidado para bancas de mestrado, de doutorado, bancas de qualificação, a publicação, né, com a titulação fica diferente também. Fácil não é a palavra, tá, gente? Eu nunca achei publicar coisa fácil, né? Mas, né, teoricamente, né, quando um artigo tem aí X doutores, tem um outro olhar, né? E não estou entrando na discussão se isso é certo ou errado, tá? Vamos deixar essa para outro momento, né? Então, mas aí eu vou pegar e engatar a pergunta da Adriele. O doutorado se presta, então, para a clínica ou para a academia, né? Como vocês estão acompanhando a minha fala até agora, tudo indica, né, que a gente está falando de academia, né? Então, em primeiro plano, sim, né? Porque tu sai de lá, especialmente, né, em função da pesquisa, com essa robustez, ou deveria sair, né, com essa robustez metodológica, com essa robustez de pesquisa, né, de publicação, etc. Né? Então tu estuda muito uma coisa, né? Mas aí que tá, né? Tu estuda uma coisa, né, em muita profundidade. E esse já é um ponto que daí na clínica ele é delicado, né? Assim, porque tu fica muito, muito, muito focado num determinado problema, numa determinada questão, tá? Esse é um ponto. Mas, do meu ponto de vista, né, e isso eu tô falando bibiana, e eu sei que não é uma coisa inovadora o que eu tô dizendo, mas eu sei também que não é consenso, tá? Clínica e academia são coisas diferentes, tá? Elas não são similares no sentido de, se tu estuda para um, estuda para outro, se tem experiência numa, vale para outra. Não é por aí, né? Mas, né, do meu ponto de vista, que na verdade é um ponto de vista que eu venho colhendo das psicanalistas que eu estudo, que eu me relaciono até hoje, inclusive, né, eu não consigo ver, né, Adri, a clínica sem a pesquisa. Né? E onde que a gente faz pesquisa? Nas pós-graduações. As pesquisas formais, né? As pesquisas formais, assim como eu estou dizendo para vocês, o título de mestre, o título de doutor, né? Mas essas pesquisas, né, elas vão acontecer em qualquer lugar, mas assim, falando dessa formalidade do doutorado, né?
Eu não consigo imaginar uma clínica sem pesquisa, né? E isso, Bibiana, é da tua cabeça? Não, não é, né? Vocês lembram da história da psicanálise? Como é que começa a psicanálise? Né? Então, assim, Freud começa a psicanálise pesquisando. Então, assim, bom. E foi implementando a sua pesquisa, foi implementando a psicanálise, né? Ele e outros pós-freudianos, né? Inclusive, eu estava me preparando aqui para um encontro que eu vou ter em seguida hoje, com o grupo de estudos que eu participo. A gente está lendo aqui do Fulgêncio. Estou me preparando também para o meu grupo de estudos que começa agora, dia 7 de março, né? E justamente o texto é sobre psicanálise e ciência. Né? Então, assim, o Freud começa a psicanálise pesquisando. Né? Então, eu não consigo ver como algo que se dissocia. Na verdade, eu penso, né, que é absolutamente complementar. Então, a gente levanta questões, né, e vai buscá-las, né, com métodos, gente, diferentes. Esse é o ponto. Né? Em termos metodológicos, as coisas podem e provavelmente serão distintas. Né? Então, assim, na academia, tu vai ter a oportunidade de fazer muita pesquisa teórica. Inclusive, falando do meu doutorado, né, era obrigatória a pesquisa teórica. Né? Então, você produzia artigos teóricos, né? Seja uma revisão de literatura, que talvez seja mais conhecido, uma revisão sistemática, uma meta-análise. Então, tu produzia isso obrigatoriamente. Né? No consultório, ou na clínica, falando assim, né, é menos provável que esse tipo de pesquisa vá acontecer. Né? Mas vai acontecer na pesquisa em cima de alguma situação. Ou seja, né, a gente vai falar do que o Winnicott vai nos trazer, né, como uma ciência aplicada e não uma ciência pura. Né? Deixa eu só me abastecer aqui. Querem mate? Ai, coisa boa. Vocês gostam de chimarrão? Provavelmente tem gente que detesta aqui, né? Tem seus fãs e tem seus não fãs. Mas, bom, voltando do meu breve momento de chimarrão aqui, né? Então, eu acredito, né, que dependendo, né, do doutorado, ele vai se prestar mais, né, a essa questão clínica, e isso na psicologia e na psiquiatria, gente, ela é muito frequente, né? Então, dois exemplos, assim, bastante clichês dentro da área, né? Na psicologia se pesquisa muito validação de teste. Ó, a Marcela é a melhor companhia para estudo. Então, né? Também acho. Na psicologia se pesquisa muito para validação de testagem psicológica, né? Então, assim, muitos mestrados, muitas pesquisas são sobre validação e construção de instrumentos, né? Que a gente vê hoje amplamente aplicados na área da psicologia. E na área da medicina também há instrumentos, né? Mas outra coisa básica é a utilização de medicamentos, né? Então, assim, que são diretamente aplicáveis na parte clínica. Aqui, ó, um paulista que conheceu o chimarrão com a namorada e hoje é apaixonado. Então, né? Faz sentido. Então, assim, tem essa aplicabilidade, né? Mas, com certeza, gente, é diferente em termos de método e de prática, né, de você fazer uma formação psicanalítica, né, de fazer inclusive uma especialização, né, que não tem tanto esse foco de pesquisa, né, de produtividade. E aí esse é um outro ponto que eu queria falar para vocês, assim, inclusive da entrada do doutorado, né, para quem é doutorado, né, o doutorado é para alguém, gente, que com certeza tem um nível de disponibilidade interna, né, de tempo
e de tolerância à frustração, né? Porque é muito perrengue que a gente passa, né? Porque antes de a gente conseguir, né, então chegar no doutorado e fazer essa produção, vai existir todo um processo para entrar no doutorado, né? E esse processo, gente, ele já vai avaliar, ele já vai considerar o teu percurso como pesquisador, né? Então, quando eu era supervisora de estágio na Unicinos, eu via de regra, nas primeiras semanas dos nossos encontros, eu perguntava para os meus estagiários, né? Quando começou a vida profissional de vocês, né? Ou quando vai começar, né? E bom, assim, sem delongas, né? Eu afirmava para eles, né? Já começou, já está valendo. Né? Então, assim, não é depois que você colar grau. Né? Então, tudo que você fizer no seu campo de estágio já vai falar desta pessoa profissional que você é, né? Então, assim, as coisas não... Tu lembra, Cadu? É verdade. O Cadu trabalhou comigo, assim, foi muito... Foi uma turma muito legal, assim. Tenho muito carinho, vou lembrar. Eu era bem carrasquinha, né, Cadu, assim, eu dava uma dura aí no pessoal. Mas, enfim, né? Então, que eu tô falando pra vocês, né? Essa entrada no doutorado, ela já vai começar a contar o que você tem publicado, né? Então, provavelmente, você vai estar vindo aí de uma carreira, né? Que vai avaliar, né? Obrigada, Cadu. Que vai avaliar, né? Por exemplo, se você se envolveu com pesquisa na universidade, né? Que pesquisa foi, como é que foi, se você foi iniciação científica, né? Os ICs, se você teve produtividade, bolsa, né? Se você teve algum prêmio, né? Algum destaque, né? Junto a isso, né? Junto no sentido de em seguida, né? A gente vai ter a questão do mestrado, né? E aí com o mestrado a gente vai ter justamente também uma questão de pesquisa e uma questão de produção, né? Então o processo para entrar no doutorado, ele vai passar justamente pela questão de escrever, gente, né? Então assim, eu não gosto de escrever, Bibiana, eu acho pavoroso, acho um horror. Então dá uma pensadinha, né? Se o doutorado ou o mestrado, essa área de pesquisa é para você. Porque realmente a gente escreve. E escreve de novo, e reescreve, e escreve, e escreve, né? E então, assim, a entrada no doutorado, a gente vai ter essa questão das publicações. E aí, né, gente, dependendo de cada instituição, de cada programa, né, cada tipo de publicação vai ter um valor, né? E isso é outro ponto que me assustou muito, em particular, quando eu me candidatei a fazer o doutorado na medicina, né? Porque a gente vinha com... tu vinha com a noção, né, da questão de se a revista era A1, A2, B, etc, né? E na medicina, né, no tempo que eu fiz o doutorado, tá, assim, havia uma outra perspectiva de avaliação, que era a questão do fator de impacto, né? E aí, para mim em especial, dois problemas bem complicados, né? As revistas de psicologia que eu publiquei, né, no mestrado, etc., para a medicina, né, tinha um fator de impacto bem baixo, né? E revistas de psicanálise, então, a maioria não, às vezes nem cotada, como nem tinha fator de impacto, né? Nem tinha fator de impacto. Então, assim, isso foi uma coisa que me pegou... me pregou um susto muito grande, né? De me dar por conta que a minha produção não era muito compatível em termos estatísticos, em termos de número para aquela candidatura, né? A seleção. Né? Então isso é uma coisa que é importante. Para quem é o doutorado? Para alguém, né, que está convicto, que tem vontade, que tem desejo, que tolera, né, que vai precisar escrever e vai precisar submeter
submeter, né, sistematicamente a sua escrita a revistas, né? E revistas, gente, que vão demorar um horror de tempo para te retornar, né? Isso é uma outra coisa que daí eu vou falar, inclusive, da minha experiência, né? A outra coisa que, rapidamente, assim, falando para quem é, né, o doutorado, é para alguém que se relaciona, no mínimo, né, com o idioma inglês, né? Então, assim, hoje os doutorados têm uma exigência de internacionalização, né? Ou seja, eles ganham nota no ranking, né? Sendo, assim, sucinta, com essas ações de internacionalização, né? Ou seja, né? Então, por exemplo, no meu programa, eles começaram com aulas, né, em inglês, né? Então, assim, os seminários eram em inglês, né? Não se falava, não, né? Porque se falava, né? Mas, assim, oficialmente a disciplina era em inglês, né? As qualificações e as defesas, né, passaram a ser em inglês, né? Então, assim, para você ter aquela titulação de que não é o A, né? Uma pessoa que escreve, porém não tem um doutorado, pode escrever e publicar no livro? Pode, Gustavo, pode, com certeza pode. Com certeza pode, né? Com certeza, pode sim, né? Então, distinção, mas eu não me lembro se é distinção a palavra, tá, gente? Mas, assim, é mais que um A, né, no meu doutorado, assim, seria uma coisa distinta mesmo, né? Então, assim, um dos critérios para que essa nota possa ser atribuída ao doutorando, né, é se ele fez a defesa dele em inglês, tá? Então, assim, tô dizendo para vocês que não tem jeito de eu me entrosar com o inglês, então repense a pós-graduação, né? E isso eu sei, né, que não é uma especificidade do programa que eu fiz, né? Mas isso cada vez fica mais amplo, né? E a outra questão que eu acho super importante de quem quer ingressar nessa carreira acadêmica de pesquisa, né, é que o projeto, é fundamental, eu acredito, né, é que o projeto esteja alinhado com uma linha de pesquisa do local onde você está se candidatando, né? Então isso é bem importante, né? Então o que você vai buscando, né? Professores, referências, contatos, participações, né? Para que justamente você vá construindo uma proposta de pesquisa que esteja alinhada com aquilo que se propõe a pesquisar. Porque as linhas de pesquisa, né, gente, são grandes guarda-chuvas que você vai entrando, vai participando. De acordo com cada orientador, você vai ter mais ou menos liberdade para escrever, para organizar um projeto, né, de pesquisa mais autônomo ou mais diferenciado, dependendo dependendo que a linha precisa, o orientador precisa, né, vai ter que ser muito mais alinhado com o que já está acontecendo naquela linha, né? Então isso é fundamental para que, né, você consiga ingressar, né? Então um outro fator de quem vai fazer doutorado, para quem é o doutorado, né, é para alguém que consiga se alinhar, né, com essa pesquisa como um todo, né? Ou seja, ser acolhido e acolher também, né, o que já está em produção, o que acontece naquele núcleo, né? Então, e claro que daí eu vou fazer o gancho com essa minha fala para o segundo momento dessa live, né, que é justamente de como foi a minha inserção no doutorado em especial, né? E por isso o tema da resiliência, né? Na verdade, o tema da resiliência, né, gente, ele vem me cutucando desde o mestrado, né? Onde a professora Vera Ramírez, né, nos apresentou um autor que eu sou fã até hoje, né, e vivo falando dele, vocês já me escutaram falar com certeza, né, quem me acompanha,
que falava justamente sobre a questão do trauma e sobre a questão da resiliência, né? Na minha banca, né, de defesa da dissertação, isso foi levantado, né, inclusive, né, pela professora Daniela, que é, né, quem me ajudou a organizar esse livro, a Daniela Lewandowski, né, que foi da minha banca de mestrado, né, ela esteve lá como relatora da banca. E bom, né, desde da especialização, a minha especialização foi em psicoterapia psicanalítica de crianças e adolescentes, né? E como trabalho final, eu trabalhei com contratransferência e situações de abuso sexual. Então, desde a minha especialização, eu vinha flertando com essas questões de violência, trauma, né? No mestrado isso se encaminhou, né? Isso se encaminhou novamente, né? Devido à linha de pesquisa da minha orientadora, né? Que foi a professora Silvia Benetti, né? Então, fui trabalhando nessa questão do trauma, da psicanálise, né? Da questão da avaliação, né? Especialmente a avaliação projetiva. E bom, quando eu cheguei então para o doutorado, né, e comecei a entrar em contato com as linhas de pesquisa, né, porque daí tu faz um escrutínio, né, tu faz literalmente uma pesquisa, né, tu vai buscar dentro das universidades, né, que linhas existem, o que elas oferecem, porque é claro que eles vão te escolher ou não, né, eu recebi meus nãos também, mas você escolhe, né. Você escolhe onde você quer pesquisar, né? E quando, assim, eu lembro claramente como é que foi quando eu achei a linha, né? Porque eu não conhecia. Eu recebi a revista que publicou o meu artigo do mestrado, né? Recebi a revista e eu tava folheando ela, né? Vendo o meu artigo, obviamente, né? Assim, corujando o meu artigo. E vi um outro artigo que me chamou a atenção e fui olhar, né? A qualificação ali dos autores e tal. E aí tinha ali, né, era do professor Ezerick, né, Cláudio Ezerick, e aí tinha, né, pós-graduação em ciências médicas, psiquiatria, ciências do comportamento e tal. E aí, gente, eu fui pra internet pesquisar, né, e dentro, então, do programa de doutorado, né, havia várias linhas de pesquisa e dentre elas havia uma de psicanálise, né, e aí eu fiquei doida, assim, E imediatamente fui pesquisar o que eles estavam fazendo, quem eram, etc. Entrei em contato, se não foi na noite que eu estava lendo, mas no dia seguinte, com certeza, com o professor Ezerick, e fui atrás, né? E aí, nesse ínterim, conheci a professora Lúcia, né? Que foi a Lúcia Helena Freitas, que foi minha orientadora, né? Então, o que a professora Lúcia pesquisava e tinha como linha, né? As questões de resiliência, né? E quando eu entro lá, então, né? Quando eu começo, faço pelo processo de seleção, como eu falei para vocês, inglês, projeto, publicação, currículo, entrevistas, né? Fiz entrevista com banca, enfim, tudo isso. A gente começa a discutir, então, o que fazer, né? E a professora Lúcia foi muito generosa comigo, porque eu estava, então, no meio, né, de um grupo e de um local onde majoritariamente a pesquisa era quantitativa, né? Não sei se segue, acredito que sim, né? Mas na minha época era, né? E eu não sei nada de pesquisa quantitativa, né? Nada, né? Só para vocês terem uma ideia, eu tive cadeira de estatística no doutorado, né? E eu tenho uma defasagem muito grande, né? Nisso. E então, assim, coisas que eu fui aprender, eu aprendi lá mesmo, não veio da minha graduação, né? Muito diferente do pessoal da medicina, né? Eu sentia que pra eles, assim, era tipo, as aulas de estatística era chovendo molhado, assim, né? E eu ficava, assim, apavorada. Tinha prova, gente, né? A gente diz, vou sair da faculdade, vou me livrar das provas. Pô, não. Né? Vai seguir com provas assim. Tinha prova. Bom, pra resumir, assim, a historinha, né? Eu fiquei com 8 na média, assim,
eu me achei, assim, a pessoa mais Einstein da história, assim, né? Aí vocês devem pensar, coitada, 8, né? Mas eu me achei muito... me achei incrível, né? Porque, assim, é realmente muito complicado pra mim, né? Eu fiquei super feliz com o final da disciplina. Fora que as professoras eram pessoas incríveis, assim, maravilhosas mesmo. De generosas, né? Generosas com conhecimento, generosas com a tua dúvida, né? Etc. Mas, enfim. Então, a professora Lúcia foi muito generosa nesse sentido, porque ela abriu para mim a possibilidade de eu fazer pesquisa qualitativa, né? Então, assim... se eu estiver errando isso que eu falar, vocês me perdoem, tá? Não é de propósito. Mas, assim, eu tenho uma sensação de que na época eu era a única a fazer pesquisa qualitativa ali no nosso grupo, né? Ou não só... talvez não a única, mas que a pesquisa era exclusivamente qualitativa, ou seja, não tinha uma parte quantitativa e uma qualitativa, era só qualitativa, né? Então isso foi muito bom, assim, né? Eu aprendi muito, e isso é uma coisa que eu achei muito bom da pesquisa, né? E que aí, né, eu volto para a pergunta que a Adri fez no início do nosso encontro, né, sobre a clínica. Como eu saí do núcleo da psicologia e eu fui para um núcleo que não era o meu, né, de origem, foi muito difícil, né, gente? Assim, foi muito desafiador, né? Mas eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre método, eu aprendi muito sobre outras pesquisas, sobre a questão da medicação, sobre trâmites de pesquisa, né? Então, assim, realmente o doutorado para mim foi muito difícil, né? Tanto é que eu tive várias extensões de prazo, que eu já vou comentar por quê, mas foi de um aprendizado incrível, né? Então, por que essas extensões aconteceram? E aí eu volto à nossa primeira parte do encontro, né? Elas ocorreram por causa das revistas, né? Então eu concluí a minha pesquisa no tempo, inclusive antes do tempo, né? A gente está falando de 4 anos de pesquisa. Eu concluí a minha pesquisa, que era sobre resiliência e psicanálise, né? Então o que nós buscamos? Esse mas é o xiste. Não sei. Me interprete, por favor. Então, assim, eu concluí minha pesquisa no tempo hábil, né, que era sobre, então, pesquisa de resiliência e psicanálise. Nós estávamos, né, uma parte do grupo da professora Lúcia estava pesquisando escalas sobre resiliência. Né? E quando eu fui estudar essas escalas, porque eu as estudei, percebemos que o conceito de resiliência era um conceito muito esquisito, né? E a gente queria saber como é que isso circulava na clínica, né? E numa clínica que é a nossa clínica, né? Que é a clínica da psicanálise. Então eu fui atrás desse esclarecimento, né? Eu fiz uma pesquisa exploratória, né? E eu lembro, assim, né, que me perguntavam assim, tá, Bibiana, mas e se no final tu descobrir que resiliência não serve pra nada, não é nada, é coisa nenhuma, que os psicanalistas acham um horror, que isso é uma bobagem, assim, não é nada. Né? Eu disse, este vai ser o resultado da minha pesquisa. Né? Porque isso é incrível do pesquisador, gente. Não é a resposta, é a pergunta. Não é pela resposta que a gente está pesquisando, é pela pergunta. Né? Quando a gente chega na resposta, tá, né? Legal, né? Mas o motor da pesquisa é a pergunta, né? E isso na psicanálise é ouro, né? Todo o nosso movimento clínico e acadêmico é a partir da pergunta e não da resposta. Né? Então, assim, eu realmente não me angustiava. Né? Se eu chegasse no final lá, né, e dissesse, olha, gente, para a psicanálise, resiliência não é um conceito possível. Não existe. Né? Não é nada
É isso, né? Mas eu ia dizer isso com muito embasamento. E essa é a diferença, né? Eu não ia dizer, eu acho que não é nada, né? Porque eu não gosto de resiliência. Ninguém tá nem aí porque eu gosto, né? O motor da pesquisa é a pergunta. Eu acredito nisso, sabe, Daniela? Assim, eu sinto isso, né? Então, a gente foi pesquisar com esses psicanalistas, né? E depois fomos... A gente pegou essas respostas, né? Que a gente colheu com os psicanalistas e fomos fazer entrevistas com sujeitos que sofreram traumas, né? E que estavam em atendimento, né, no projeto da professora Lúcia, que se chama NET Trauma, né, que ocorre lá no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, né? Então, inclusive, né, esse artigo, né, que foi um fruto desse meu doutorado, né, que então dele emergiram 3 artigos, né, uma revisão sistemática que está na revista da PUC aqui do Rio Grande do Sul, um artigo daí com a entrevista com os analistas, que daí eu discuto o conceito de resiliência para psicanálise, que está no Jornal Internacional Britânico, Jornal Britânico de Psicoterapia, tá? Ele não é um jornal, né, aberto, mas se você quiser, me manda um e-mail que eu vou mandar o artigo para você ler. Com certeza, tá? Porque isso é uma das coisas que, inclusive, eu bati muito pé durante o meu doutorado, né? Artigos que a gente tinha que pagar em euro para ter acesso, né? Pesquisador no Brasil, eu sem bolsa, né? Ou mesmo os que têm bolsa, né, gente, assim, pagar em euro, assim, para ter acesso. Eu acho bem sacanagem, né? Ou em libra, né? Mas, então, assim, eu bati a pé. Inclusive, a minha revisão sistemática foi feita com esse critério. O que deu um forrobodó, né? Porque um dos critérios era artigo de livre acesso. Ciência tem que ser acessível, né? Não adianta tu fazer ciência e ficar com ela aqui pra ti, né? Não só eu tenho esse conhecimento, ou pessoas do meu círculo, assim, né? Não entendo, assim, né? Então, nossa, é uma fortuna. É uma fortuna. Não tem nem, assim... Porque daí tu pensa, não, né? Mas é 40 euros. Mas tu não vai pegar um artigo, né? E 40 euros para nós brasileiros é vezes 6, se eu não me engano, né, gente? Então, assim, para uma bolsa que tá o quê? 2.000? Né? Então, assim, não, né? Não. Então, assim, um dos critérios da minha revisão sistemática foi artigos de livre acesso, o que foi bem complicado, né? Eu enviei para algumas revistas, elas torceram o nariz para essa questão, né? De que não, né? Tu não contemplou artigo X, faltou Y e tal. Não, mas, né? Mas, enfim, esses são os perrengues e que tu tem que estar disponível, né, a bancar, né, a tua escolha, né, a bancar teu método, né, e essa é uma briga muito constante, né, nas ciências mais duras, com a psicanálise, né, é ciência, não é ciência, por que não é ciência? Então, assim, muita piadinha se escuta, né, gente, de quem não é da psicanálise, né, sobre a psicanálise, né, e piadinha, né, a gente lê aquelas piadinhas, né, aquelas piadinhas muito maldosas, né, assim, piadinha forma de dizer, né, que claramente tem uma conotação de desqualificação, né. Bom, então, voltando, para eu não perder o fio da meada, né? A minha pesquisa teve esse artigo que ficou no Journal Britânico, mando para você, né? O meu e-mail é bmalgarim@yahoo.com.br. Sim, eu tenho e-mail do Yahoo, não me julguem, tá? Se não pegou o e-mail, pode ir lá aqui no meu Instagram e buscar, que tem ali contato, tudo, tá? E eu mando pra você. E o outro artigo, né, que a gente aí transformou num capítulo, né, então descaracterizou a cara de artigo, que é como se apresentou a minha tese lá pro programa, né, na minha defesa. Nós descaracterizamos a cara de artigo e transformamos num capítulo, e ele está aqui, né, nesse livro de resiliência e psicanálise,
E o artigo é A Resiliência e a Escuta do Trauma. Gente, assim, ó, eu sei que eu vou puxar brasa pro meu assado, vocês vão dizer, que achada, tá? Mas assim, esse livro ficou lindo, tá? A gente não é cego pela resiliência, não é religião. Essa é a diferença da ciência e da religião, né? Nada aqui é dogmático, né? Então, assim, a gente discute, né? E aí, esse livro, gente, né? Eu saí do doutorado porque, assim, eu entrei pro doutorado e aí, por que o doutorado era pra mim e por que talvez possa ser pra você? Porque eu sou uma pessoa inquieta. Eu quero perguntar, eu quero saber, né? Eu quero discutir isso, né? E eu não tenho receio de que a resposta não me... e a rua é melhor que o UOL. Olha, tá tete a tete ali, né? E eu não tenho receio de que a resposta que eu vá achar, ela não me agrade, né? Então, assim, e eu acho... Porque é isso na clínica, né? E aí, de novo, né? A pergunta da Adri que eu acho que é perfeita, assim, né? Quando você é um clínico, né? Você não vai ou não deve ir esperando coisa nenhuma do seu paciente, né? Então, assim, acho que isso te prepara, né? Com uma tolerância, assim, diferente, né? Tanto é, né, que no cadastramento lá da plataforma, né, pro projeto tem, né, desfecho 1, desfecho 2, né. No tipo de pesquisa que eu fiz, né, não se aplica, né, porque tu não tem desfecho esperado. Tu não sabe o que vai acontecer, né, e nem todo mundo consegue lidar com uma pesquisa que tu não sabe o que vai acontecer, né, é diferente, né. Então, o terceiro artigo veio para esse livro, né? Porque eu saio do doutorado, e eu já vou me encaminhar para o encerramento aqui, né? Eu saio do doutorado dizendo, gente, mas precisa ter mais coisa aí, né? Não deu conta, né? Não deu conta e ficou circunscrito e eu quero mais alguma coisa daí, né? E aí o que eu fiz, né, gente? Eu convido, né, uma série de colegas, né, que compõem esse livro, né, uma série de colegas que estudam psicanálise, que tem know-how em psicanálise, mas que também conversam com esse conceito de resiliência para a psicanálise, gente, tá? Então não é o mesmo conceito que para psicologia positiva, de jeito nenhum, ou para até psiquiatria, ou enfim, outras áreas, tá? E aquela noção de resiliência na linha gratiluz pelo amor do nosso Freud, tá? Esqueça. Não é por aí, tá? Então, assim, é uma outra ideia que foi defendida, né? E foi substancialmente amarrada, né? Tanto teoricamente quanto na prática através das nossas escutas, né? Que é o que o meu artigo aqui, A Resiliência e a Escuta do Trauma, fala, né? Então esse foi um dos frutos do doutorado. Então o doutorado, gente, é para muita gente, né? Mas não é para todo mundo, né? E não é no sentido de não é para todo mundo porque por uma questão de exclusão, né? Embora a gente poderia falar sobre isso, né? Porque tem alguma coisa aí, mas enfim, tá? Fica pra próxima. Mas é pela questão do que tu quer, né? Do que tu quer pra ti como profissional, né? E a outra questão é essa, né? Tu precisa desse título, né? Ele é importante pra ti, não só financeiramente, porque financeiramente é um fiasco, né, gente? Financeiramente é um fiasco. Mas, assim, ele é importante pra ti, né? De alguma forma, né? É importante pra ti ser reconhecida, tu vai poder circular por outros lugares com essa titulação, tu vai ter a oportunidade de pesquisar, se não for nesse tipo de situação não tem, né? Enfim, é importante avaliar isso, né? E sim, né, na nossa área, a academia conversa com a clínica, né? Não é sobre o mesmo método, não é a mesma prática, né? Mas essas coisas, elas estão conectadas desde o tempo de Freud. Gente, alguma dúvida?
alguma questão que eu já tô aqui há 1 hora falando. Que é o clássico, né? Me contem aí se vocês querem conversar sobre alguma coisa, se tem alguma dúvida, alguma questão. Enquanto vocês vão preparando aí alguma participação, meu grupo de estudos, gente, começa dia 7 agora, tá? Terça-feira, do meio-dia a 1, é o grupo sobre o Winnicott, tá? Tem vagas ainda e eu ia adorar que você viesse estudar comigo. E o nosso primeiro texto é um texto, Não, peraí. Cadê meu texto? Também. Obrigada, Gustavo! Obrigada! Psicanálise e ciência, amigas ou parentes, né? É o nosso primeiro texto no grupo. Live maravilhosa, obrigada, Daniele. Vou deixar gravada assim, vai ficar ali no feed, tá? Vai ficar disponível, sim. Tem um outro texto que eu amo de paixão, que é um texto da Mônica Macedo, que eu vivo indicando para as pessoas sobre psicanálise. Valor para o grupo. O valor do grupo de estudos, ele é R$470 o semestre, tá? Então, assim, não tem taxa de inscrição. Esse valor é pago pelo PagSeguro, então você pode parcelar, tá? E é válido para todo o semestre, tá? Todo o semestre. Oi, Bibiana, entrei há pouco, queria te perguntar, tu atende apenas crianças ou adultos também? Atendo adultos também, né? Atendo adultos também. Sou especializada em crianças, mas atendo adultos, né? Porque a psicanálise é sobre a infância, né? Então, atendo adultos. E gosto muito também, né? Atendo eles. O grupo é maravilhoso. Ai, obrigada, Marcela. A Marcela esteve comigo aí um tempo, muito generosa com a gente, com o grupo. E deixa eu deixar um convite já para vocês antes de encerrar, tá? Um convite muito especial. O local ainda tá a ser determinado, tá? Mas vai circular horrores aqui no meu Instagram. 6 de maio, Bibiana tá longe pra caramba, eu sei, mas já anotem. 6 de maio, o lançamento do meu segundo livro infantil. Tá, gente? Eu escrevi aqui, ó, O Menino que Grande Queria Ser Pequeno. E aí tá vindo outro, que tá lindo, cheio de ideias winnicottianas, sobre as tarefas do desenvolvimento. 6 de maio, vai ser pela parte da tarde, aqui em Porto Alegre, e depois a gente vai fazer live pela editora, tá? Então, quem estiver em Porto Alegre, por favor, venha, né? Vou depois compartilhar o local para vocês poderem ir, se quiserem, né? O livro vai estar lindo. Lindo, cheio de carinho. Bibiana, como posso falar com você? Tu entra sempre ao vivo. E eu vou começar, Carla, a entrar um pouco mais, tá? Eu tava meio afastada, assim, porque teve aquele enfastiaço de live, né? Mas agora eu vou entrar um pouco mais ao vivo, sim. Tá? Com temas variados. Então, se vocês tiverem, inclusive, sugestões, me deixem. Luciene, eu vou colocar aqui pra você, ó, o meu... Se você não conseguir pegar aqui o meu telefone, você pode entrar no meu link ali na bio, tem meu telefone, tá? Mas o meu telefone para você falar comigo é 519-8209-5051. Esse é meu telefone, meu WhatsApp. Então vocês podem entrar em contato comigo por aqui. Obrigada, Denise, que coisa boa. Denise é uma parceirona. Considerando que a psicanálise foi estruturada sobre o recalque e Édipo, mas não apenas isto, como em seu esquema dinâmico você contempla a resiliência sem que ela perca na luta do retorno do recalcado? Caraca! Essa pergunta... Olha, eu vou até tirar print dessa pergunta, porque ela rende uma outra live. Vou pensar sobre ela e a gente vai fazer o conteúdo sobre isso, né? Recalcado e do contra-investimento do ego.
Ficou longo. Não, ficou assim, mas realmente vou pensar em como sistematizar pra gente conversar sobre isso, porque realmente é uma baita pergunta. Uma baita pergunta, né? Porque daí a gente tem que começar a pensar. Acho que o primeiro ponto, né, seria eu elucidar para vocês o que a gente entendeu como resiliência, né? Na perspectiva psicanalítica. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois a gente falar sobre recalque e depois, né, tentar responder, né? Tentar responder. Mas aquela resposta, né, gente, que deixa perguntas também, né? Porque esse é o nosso motor. Pessoal, muito, muito obrigada pela parceria, tá? Pelo carinho. Espero ver vocês aí em outras lives, no meu Instagram, no meu grupo, trocando ideia, certo? E vamos seguir pesquisando? Vamos? Vejo vocês em breve. Um beijo, boa noite, gente. Bom resto de semana para todo mundo. Até a próxima!